Boa noite, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um dos nossos cultos online. Primeiramente, parabenizando a todos os irmãos aí da Igreja Batista de Vila Antunes. Nessa semana nós estamos comemorando 40 anos de ministério aqui desta igreja, neste bairro. Então nós queremos desde já felicitar aí a vida de cada irmão, de cada irmã que compõe essa grande comunidade, essa igreja, que é a Igreja Batista de Vila Antunes. E neste momento nós queremos aí cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, você vai convidar aí o vovô, a vovó, o tio, titia, todo mundo para se juntar na sala, juntos nós adorarmos a Deus, orarmos ao Senhor. Você possa também convidar outros por meio dos canais aí de comunicação também, para que estejam conosco agora, juntos orando e nos fortalecendo uns aos outros. Mesmo à distância, juntinhos, coração, um com o outro. Tá bom? Vamos adorar o Senhor cantando que Deus está aqui. Ele está no nosso meio. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aí. Deus está aí, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Vamos fazer uma primeira oração, Anne? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, abençoa a minha família, abençoa meus estudos, abençoa cada um que está na nossa live, Senhor. E também guarde, Senhor, a sobrinha de Cleia, Senhor, que o Senhor guarde ela, Senhor. Guarde também a nossa família, a família de cada um que está vendo essa live. E que o Senhor também cuide e guarde e cure aquelas pessoas que estão com coronavírus, que estão no hospital, Senhor. Em nome de Jesus também. Então, toda quarta-feira é nosso encontro de oração. E nós, então, criamos o IBVA em casa. E estamos juntos orando também. Os irmãos mandaram seus pedidos de oração pelo WhatsApp, outras redes também. Nós vamos estar orando alguns dos pedidos que nós recebemos nessa tarde. Tá? A campanha de oração pela família também, da nossa Convenção Batista Brasileira. E também temos mais um pedido especial para a gente estar orando juntos aqui nesta noite. Tá? Então o irmão Hermelino, nosso querido Lucas, ele está agradecendo a Deus pelas bênçãos que a família tem recebido. Louvado seja Deus. A irmã Irani pede para que nós estejamos orando pelos filhos e pelo Elias, filho que está aniversariando hoje. Parabéns, Deus abençoe a sua vida. A Miriam tem os seus agradecimentos e pede para que estejamos orando pela cura da nossa nação, né? E para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades nesse tempo também. A Marli pede por sua família e pela família IBVA. A Anitta pede que estejamos orando pela dona
Belarmina, que está internada em Pariquera, é a mamãe de uma amiga dela. Vamos estar orando. Neia pede pela Bruninha, fez alguns exames, precisa de outras baterias de exames, nós vamos estar orando, está tudo certo. E a irmã Sônia pede para que nós estejamos orando pelo genro, que é caminhoneiro, está em viagem, e pelo filho dela, o Eduardo, que saiu para o trabalho agora, né? Então vamos orar também. A oração da nossa campanha da família, da Comissão Batista Brasileira, é para que nós oremos para que Deus prepare o coração das pessoas de nossa lista de oração para receber o Evangelho em seus corações. Então este é o nosso alvo. E também queremos aqui orar especialmente pela vida da Gabriele. A Cleia colocou no nosso grupo de WhatsApp, né, o pedido por ela. E vamos estar orando pela Gabriele. Convidamos a família toda para estar reunida nesta noite, nesta live. E juntos nós vamos interceder por ela. E também mais uma irmã da nossa comunidade, da nossa igreja, que foi confirmado com Covid-19. Né? Os irmãos da IBVA nós compartilhamos na nossa rede. Nós vamos estar orando também para que Deus venha estar operando. Tá bom? Vamos orar, queridos. Vamos orar bastante. Tá? Eu vou orar aqui, iniciando e encerrando ali com a Luciana. E você pode orar com a sua família aí neste momento também. Pai, nós te agradecemos primeiramente, te louvamos, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos abençoado. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, nós podemos ver a tua provisão, o teu cuidado para com a vida da sua família, Pai. E também oramos para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos abençoar outros também. Quanto mais nós formos abençoados, mais nós sejamos fator de bênção para a vida de outras pessoas que necessitam. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento nós oramos por todos esses pedidos aqui apresentados, esses agradecimentos, essas bênçãos recebidas, e colocamos em tuas mãos, nesta noite, junto com a família reunida, a vida da Gabriele, Senhor. O Senhor vem estar operando sobre a vida dela. Que o Senhor esteja com ela neste momento. Que nós possamos ver o agir do Senhor em toda essa situação, Pai. Que seja tuas mãos sobre ela, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, grato somos a Ti por mais um dia, por mais esse culto online, Senhor, por essa oportunidade que temos hoje de transmitir, Pai, a mensagem, o Teu amor, Pai. Obrigado pela minha família, pelo alimento que não nos tem faltado. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Peço que o Senhor esteja guardando cada pedido que aqui foi apresentado, que o Senhor possa estar derramando, Pai, suas bênçãos sobre a vida de cada família, Senhor. Aquelas que também estão lutadas, Pai, que estão passando por esse momento difícil de pandemia, Pai. O Senhor possa estar guardando cada um do Teu servo, Pai, do Teu povo. E também, Pai, peço oração pela Gabi, Pai, que o Senhor esteja guardando a vida da Tua serva, Pai. Essa oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, abençoando a família, abençoa cada um que está vendo essa live. E também que o Senhor guarde cada um que está vendo essa live, aqui, minha família. E que o Senhor também guarde e cure aquelas pessoas que estão com coronavírus. E também que o Senhor guarde a sobrinha de Cleia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te damos graças, querido Deus, por mais um dia, Pai. Podemos estar em Tua presença, Te louvando, Te engrandecendo. Queremos, Pai, colocar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos, Deus, também colocar, Senhor, esses pedidos que foi falado aqui, Deus, que os irmãos pediram, Pai. Um recordo de todos, mas o Senhor conhece, Deus, o íntimo, Deus, do coração dos Teus filhos. Que o Senhor esteja, Pai, entrando com providência, derramando a Tua cura, restaurando, Pai, no nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, a família IBVA em Tuas mãos, Pai. Te dou graças, Pai, por esses 40 anos, Deus, que a nossa igreja vai completar, Pai, no domingo. Que o Senhor esteja, Pai, derramando a Tua graça, o Teu poder e nos fortalecendo como comunidade, Deus, a cada dia, Pai.
É no nome do Senhor Jesus que eu venho pedir e te agradecer, Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor, que essa canção possa te fortalecer neste momento, cada vez mais, tá bom? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Bem, está lendo aqui uma passagem para nós refletirmos. Os nossos amigos que ainda não têm acompanhado os nossos trabalhos, nós estamos trabalhando os cultos nos lares e as quartas aqui,
no Evangelho de Marcos. Tá? Então hoje nós estamos em Marcos, capítulo 3, os versos de número 13 ao verso de número 19. Marcos, capítulo 3, os versos de número 13 ao 19. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Só essa palavra para nós estarmos refletindo. Luciane, pode fazer mais uma oração conosco? Graças te damos, Deus. Neste momento, Pai, queremos, Senhor, apresentar a Ti essa palavra, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar falando em nossos corações. Que realmente, Deus, possamos, Senhor, estar ouvindo e praticando, Deus. Que a Tua palavra venha de encontro, Deus, aos nossos corações, às nossas necessidades, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu venho pedir e te agradecer, Deus. Amém. Estou pensando um pouquinho nessa palavra, nessa noite. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles são pessoas dos mais diferentes níveis sociais, intelectuais, políticos, culturais e até mesmo religiosos. Você pode ver Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores. E a gente vê lá em Atos que Pedro, por exemplo, era até um homem iletrado. A gente vê Filipe, grande amigo de Natanael. Natanael, quando Jesus o vê, diz: eis um israelita, em quem não há dolo. Então a gente vê que ele é uma pessoa religiosa e uma pessoa muito dedicada àquilo que ele fazia. Nós temos entre eles Mateus, que era um coletor de impostos, então ele trabalhava a favor do Império Romano. E nesse grupo de pessoas nós temos aí Simão Zelote, que era alguém que lutava contra o Império Romano. E Judas, que era um tesoureiro. Naquela época, quem sabia contar também já era considerado de um nível educacional um pouquinho mais alto, por exemplo, que Pedro, que não sabia ler e escrever, né? Então esse grupo é muito diversificado. É um grupo que antes, muitos deles se desentendiam. Pedro, Tiago e João, por exemplo, vamos dizer assim, não iam com a cara de Mateus, porque Mateus cobrava impostos e muitas vezes esses impostos eram injustos, né? Não é muito diferente de hoje, mas era isso. E eles não gostavam muito dos publicanos, que era a profissão de Mateus. Nós temos também, por outro lado, Simão Zelote, que também era contrário a alguém como Mateus, que era a favor do Império, e ele era contra o Império. Então essas pessoas, se encontrassem nas ruas, provavelmente eles iriam discutir, brigar e fazer muitas coisas desagradáveis. Mas é interessante que essas pessoas com pensamentos diferentes, com dons diferentes, com um jeito de ser diferentes, com níveis educacionais, culturais, sociais totalmente diferentes, quando Jesus reúne tudo eles, todas essas diferenças e indiferenças, todos os seus conceitos e preconceitos, não valem mais nada. Mas Jesus faz com que eles se desarmem de tudo isso, para que eles possam lutar por uma única causa, que é o Evangelho do Reino de Deus. Então é interessante, é muito lindo, porque Jesus escolhe pessoas diferentes, pessoas que não pensam igual, pessoas que não têm a mesma condição de vida igual, pessoas que vieram dos mais diferentes lugares, dos mais diferentes níveis. Pessoas que talvez um tinha preconceito do outro, um não ia com a cara do outro, um não gostava do outro, um brigava com o outro, quem sabe, mas quando eles são chamados por Jesus, Jesus tira tudo isso deles. E Jesus
forma dentro deles um novo ser, uma nova pessoa, um novo jeito de ser e de viver. É isso que Jesus faz na vida deles. Isso é interessante para nós também, que Jesus é aquele que nos une. Jesus é aquele que não nos divide, não nos separa, mas Jesus é aquele, o nosso ponto em comum. Não tem como divergir da pessoa de Jesus. Nós podemos divergir de nossos posicionamentos teológicos, religiosos, políticos, de time de futebol, seja do que for. Mas quando a gente fala de Jesus, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, nos une, nos desarma muitas vezes daquilo que nós temos em nós, do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso jeito de achar que as nossas ideias ou o nosso jeito é o prevalecente. Jesus é aquele que nos desarma de tudo isso, para nós entendermos que o outro é humano, que eu sou humano e que nós devemos amar uns aos outros como seres humanos. É isso que Jesus faz. Jesus, ele quebra todo tipo de ideias, ideologias, de dogmas, de tradicionalismos, de conceitos, preconceitos. Jesus derruba tudo isso. Tudo isso que é deste mundo, é humano e é mundano, vamos dizer assim. E Jesus então coloca um novo propósito, uma nova missão, que é o Evangelho do Reino de Deus, que é a vivência do Reino de Deus. Portanto, hoje nós vamos aprender como a gente pode fazer parte disso, como é que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. E primeiro Jesus chama a gente para vir, para ficar e depois para ir. Jesus fala, venha, fique e vá. É a proposta de Jesus que a gente vê nesse texto aqui do Evangelho de Marcos. Jesus nos chama para vir. Primeiro vem o chamado. No verso 13 ele diz, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Chamou a si aqueles que ele quis. Chamou cada um em particular. E cada um de um jeito diferente. Você encontra no início do Evangelho ele chamando Pedro e os demais pescadores, falando para eles, sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles seguem Jesus. Mateus, ele está passando na coletoria, onde se cobravam os impostos, e ele só diz, siga-me. E Mateus o segue. A Natanael, Jesus olha e diz, eis um israelita em quem não há dolo. E ele segue Jesus. Então Jesus chama das formas mais diversas, mais diferentes, na particularidade de cada um de nós. Aqui dentro, Deus tem um jeito especial de tratar a cada um de nós particularmente com o seu chamado e o seu amor. Para algumas pessoas que já entenderam a proposta de Jesus, já entregaram suas vidas a Cristo, talvez tiveram seu chamado quando foram a um culto, num templo, ouviram a canção, ouviram a palavra e seus corações foram tocados e entregaram suas vidas para Jesus. Tem gente que no simples fato de contemplar a natureza, as belezas da criação de Deus, renderam suas vidas a Jesus. Tem gente que muitas vezes, por meio de circunstâncias, situações difíceis, também entregaram as suas vidas a Jesus. Então nós somos chamados das mais diversas formas, na particularidade de cada um. Se cada um de nós contarmos as nossas experiências, a gente vai ver que é diferente. Eu particularmente posso dizer da minha experiência. Eu toda vez que ia ao culto, no templo, me dava vontade enorme de chorar. Eu ia para casa com a vontade de chorar. Entrava no culto, já dava vontade de chorar. Saía com vontade de chorar. Mas meu pai ensinou daquela forma de que o homem não chora, né? Então eu não chorava. Mas eu resistia e ia para casa. Um dia criei coragem e perguntei para minha mãe, por que quando eu vou lá dá vontade de chorar? E ela, na sua simplicidade de fé, disse, filho, é que o Espírito Santo de Deus está tocando em você. E aquilo me fez pensar, Deus tocando em mim? E foi aí que eu rendi minha vida a Jesus. Então cada um de nós tem um jeito particular. Tem gente que se rendeu a Cristo no templo, tem gente que se rendeu na rua, no hospital, tem gente que se rendeu no presídio. Então Deus tem uma particularidade de chamar cada um de nós do seu jeito, da sua forma.
mais importante é que nós venhamos entender que Ele chama. Ele chama. Talvez Ele pode usar textos para as nossas vidas. Para você que não entregou sua vida a Jesus ainda, o convite dele pode ser igual ao que está em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outros podem ouvir o chamado através de Apocalipse 3:20, aonde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E talvez outros precisem de um chacoalhão mais forte, como está lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, ele tem várias formas de chamar. Pode ser num templo, pode ser no seu quarto, na sua sala, no seu quintal, na sua caminhada para o trabalho, dentro do carro. A gente não sabe. O que devemos ver, o que você deve ver é: Jesus está te chamando? Se Ele está te chamando, não resista ao chamado de Cristo. A primeira posição que a gente vê aqui é que Jesus chama aqueles que Ele quer. Ele chama. Ele me chamou, chamou a nós, chamou a minha família e talvez esteja chamando você. Você sabe quando Ele chama. Você conhece e sabe ouvir a voz dele. Será que Jesus está te chamando? Então é importante atender ao chamado de Jesus. Quando Ele nos chama, nós vamos a Ele e então Ele fala a segunda posição que a gente deve ter. No verso 13 ainda, Ele diz: e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Os quais vieram para junto dele, para ficar com Ele, para estar com Ele. Por que nós temos que ter esta posição de ficar com Jesus? O que seria estar com Jesus, na verdade? Talvez você já viveu uma experiência de alguém que teve uma ideia, ou de que alguém que ia enfrentar algum desafio, ou até mesmo o casal quando é novo, né? Geralmente se casa sem ter muito coisas materiais para se casar, e um fala para o outro: você está comigo? Aí eu falo: eu estou com você, eu estou com você até o fim, vamos embora. Esse dizer eu estou com você quer dizer eu me comprometo com você. Eu me comprometo com as decisões que você vai tomar. Eu me comprometo a partilhar da mesma vida que você vai partilhar comigo. Eu me comprometo a estar com isso. Os seus valores são os meus valores. As suas posições e os seus sonhos agora são meus também. A gente vai caminhar junto nessa. Estar com o outro é exatamente esse passo de confiança, de entrega, de rendição. Este compromisso de compartilhamento, de caminhar junto. Estar com Jesus é exatamente isso, caminhar junto. Melhor ainda, é andar como Jesus andou, conforme diz João, na primeira carta, no capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, que está em Jesus, deve andar como ele andou. Em Atos 10:38 diz que ele, Jesus, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Estar com Jesus, então, é na verdade permitir que Jesus esteja em nós, que Jesus seja formado em nós, que não mais são prevalecentes os meus valores, os meus princípios, as minhas ideias, as minhas formas de pensar e de crer as coisas, mas sim Jesus em mim, os valores dele, as ideias de Jesus, a forma de ser de Jesus. Estar com Jesus é permitir que Jesus seja formado dentro de mim. É permitir que os valores do reino de Deus sejam os valores que realmente pautem as nossas vidas. Nós estivemos em reunião ontem e hoje de manhã na prefeitura para tratar a respeito
deste período de pandemia, o decreto estadual prorrogou o prazo da quarentena para até o dia 31 de maio. E aí nós precisávamos passar o posicionamento dos pastores batistas daqui de Cajati. Nós vimos que muitas igrejas estão querendo abrir os seus templos. E aí precisava da posição. Qual era a nossa posição? E uma das ideias que muito falou com todos nós ali e que expressa essa ideia de estar com Jesus é que nós entendemos que não importa qual decreto seja colocado ou retirado, o valor que realmente nos move é o amor. E o amor pela vida de cada um de vocês. Então, nós chegamos a esse posicionamento. A vida humana é o mais importante. Então, para nós preferimos manter os templos fechados, mas a comunhão ainda aberta uns com os outros, para que a vida seja valorizada e preservada. O nosso mais alto valor, a nossa mais alta lei, é aquela que Jesus falou, amar a Deus, e este amar a Deus se expressa em amar o próximo. É isso que nós queremos cumprir. É isso que é o Evangelho de Jesus e é isso que é estar com Jesus. Não são mais os meus valores, não é mais a minha única luta, a minha causa, mas é realmente lutar e viver amando, respeitando, valorizando, e seguindo a ordem maior, que é a dele, de amar. Isto é estar com Jesus, é ter os pensamentos de Jesus, é ter a fala de Jesus, é ter o agir de Jesus, é ter a vida de Jesus formada em nós agora. Isso é estar com Jesus. E por último, nos versos 14 e 15, o texto continua dizendo: escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então Jesus nos chama, venha. Jesus disse, fique, permaneça, que eu seja formado em vocês. E a partir do momento que Jesus foi formado em nós, ele fala, agora vocês vão. Isso é importante. Venha, fique e vá. É o que Jesus nos ensina. Venha, fique e vá. Por quê? Tem muita gente que vai sem antes ter sido chamado e ter ficado para ser formado conforme Jesus. Então tem muita gente falando em nome de Jesus, mas não permitiu que Jesus ainda seja formado em si. E é um grande problema. A gente vê hoje, infelizmente, um mau testemunho aí de muitos evangélicos, né? Então, primeiramente, para ir, precisa ficar, permanecer, para que Jesus seja formado em nós. Por quê? Porque quando ele manda a gente ir, é para a gente fazer discípulos. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ele fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que Jesus falou. A nossa missão não é só pregar, só falar de Jesus para as pessoas. A nossa missão é formar Jesus nas pessoas. E este formar Jesus precisa, primeiramente, estar formado em mim. Eis a necessidade de vir a Jesus, permanecer em Jesus, para depois ir fazer a obra que Jesus nos diz para fazer. Tá? É um grande princípio que nós temos para as nossas vidas assim. Jesus denomina aqueles homens de apóstolos. Algumas pessoas usam o título de apóstolo como se fosse uma posição mais alta do que os demais. De forma alguma. Dentro do Evangelho, nenhuma posição é maior que a outra. Eu, como pastor, não sou maior do que ninguém. Eu estou igual. Preciso das suas ideias, dos seus conselhos, assim como vocês precisam dos meus. Somos um conjunto, somos um grupo, somos um corpo, somos a igreja. Essa é a ideia. Não existe maior e menor. Pelo contrário, em Marcos 10, 42 ao 45, Jesus mostra a diferença disso. Ser apóstolo de Jesus é ser um enviado. Mas enviado para quê?
ele diz lá: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a gente pergunta: Senhor, o Senhor está nos enviando para quê? E a resposta é: para servir. Nós somos enviados para servir. Por isso Jesus precisa estar formado em nós. Porque o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar é diferente a partir de então. O que é realmente este servir? Qual é esta missão que nós temos? Nós devemos ir fazer o quê? Às vezes nós temos a ideia de que trabalhar ou servir ao Senhor é no templo. Aí eu vou servir a Deus. Aí eu pego minha Bíblia e vou para o templo. Aí eu vou servir a Deus. Aí eu vou, me tranco no quarto e fico um período grande de oração ali. Aí eu vou servir a Deus. Aí eu fico tentando decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aí eu vou servir a Deus, como se o fato de muitas vezes eu dar cada centavo do dízimo, da oferta ali, fosse o mais importante de tudo. Aí eu vou servir a Deus, como se este servir a Deus fosse só o ambiente religioso do templo. Não é isso. Essas coisas têm o seu valor e têm a sua importância. Mas servir a Deus vai para além disso. Em dois textos bíblicos que eu particularmente gosto demais, e a nossa igreja sabe que eu cito bastante esses textos, que nos dizem o seguinte. Um é Mateus, capítulo 5, 14 ao 16. Jesus falando: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Olha só isso aqui. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não é brilhe a luz de vocês diante do templo ou dos crentes ou dos evangélicos, mas é brilhe a luz de vocês diante dos homens. É a nossa missão no mundo, fazer a diferença no mundo, ser luz de Cristo neste mundo, através das boas obras, através da compreensão de que Cristo está formado em mim. E agora eu devo abençoar a vida de outras pessoas, com o pensar de Cristo, com o falar de Cristo, com o olhar de compaixão de Cristo, com estender as mãos como Cristo estenderia para o necessitado. E outro texto, Mateus ainda 25, 34 ao 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, tivemos de comer, ou com sede, tivemos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, e esses menores irmãos também não é só os nossos irmãozinhos da igreja, não, mas é o irmão humano, o outro ser humano. Quando vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então nós somos chamados por Jesus para vir, para permanecer e Cristo seja formado em nós. E agora Jesus fala para a gente ir servir. Servir como? Servir com os dons, os talentos que Ele nos dá. Servir em todos os lugares. Na escola, na rua, no trabalho, em casa, na igreja, no templo, onde for. Nós devemos servir como Cristo
serviu. Devemos abençoar a vida daqueles que necessitam. Se a minha despensa está cheia, por que eu não posso dar um pouquinho para quem não tem? Se o meu guarda-roupa está acumulado de roupas, por que não abençoar aquele que está precisando? E nesses tempos a gente está vendo um tempo para a igreja ir para além do templo. E a igreja ser igreja agora na sociedade. De nós entendermos que a igreja não é templo, mas é gente. E eu quero assim agradecer a Deus pela vida da Igreja Batista de Vila Antunes. 40 anos. E nós entendemos que a nossa comemoração não é pelo templo feito de tijolos, mas é pela igreja composta de gente que é diferente, que pensa diferente, e muitas vezes tem jeitos diferentes, níveis diferentes e tudo mais. Somos realmente diferentes, mas entendemos que fomos chamados, permanecemos. E agora a nossa missão é ir servir aqueles que precisam ouvir de Jesus. Amém? Sejamos esses os enviados de Cristo Jesus para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, nós precisamos, em tempos como este, de uma igreja que seja realmente um testemunho de Jesus nos dias de hoje, Pai. Nós precisamos de uma comunidade de fé, de um povo que entenda que nós não somos tijolos, mas nós somos gente. Gente diferente, gente que tem a sua mais múltipla diversidade, mas gente que deixa tudo, que se desarma, que entende que o que nos liga, o que nos une é Jesus Cristo. Que o que nos motiva, que nos leva hoje a uma única missão é a proposta do reino de Deus. Então nos ajude a sermos essa igreja chamada, essa igreja que permanece para que Cristo seja formado em nós, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e para que nós sejamos essa igreja que vai, não uma igreja que entende o apostolado como uma autoridade ou algo que é melhor do que os demais, de forma alguma, mas uma igreja que está junto com o povo, inserido na sociedade, uma igreja que está pronta para servir com os dons, os talentos, tudo que o Senhor nos tem dado. Uma igreja que vai fazer a diferença nesse sentido para a glória do nome do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, mais uma canção. Só lembrando os irmãos e irmãs, no domingo nós teremos então um culto em comemoração ao nosso aniversário, aqui pela nossa live. E durante a semana nós estamos postando os vídeos dos nossos amigos, irmãos, que têm compartilhado e parabenizado a igreja, tá? E assim que a gente sair dessa pandemia, a gente se reúne para fazer aquela festa juntos, gostoso, tá? Vamos louvar o Senhor e que essa canção agora traga bastante conforto aí ao seu coração, tá? Com tuas mãos
está